mas esse aqui estou aprendendo, mas tudo bem. Então, voltando, então nós estamos fazendo um grande estudo epidemiológico sobre o Covid-19 na Baixada Santista, coordenado pelo Parque Tecnológico e pelo Conselho de todos os secretários. Nós estamos participando, né, a Unisantos está participando, como todas as universidades da Baixada Santista também, todos os secretários de saúde de todos os municípios. É um trabalho bem legal, um trabalho conjunto de todos os municípios da Baixada Santista juntos, secretarias da saúde, da vigilância epidemiológica, tudo. E nós vamos ter, foi calculada uma amostra, devido à população, levando em consideração a população da Baixada Santista, levando em consideração a prevalência, a incidência do Covid-19, e nós chegamos que seriam necessárias 2.500 pessoas, que serão testadas em 4 momentos diferentes. Então, nós teremos um total de 10.000 pessoas testadas na Baixada Santista. O 2.500 é para a Baixada Santista como um todo. Esse número será estratificado de acordo com a porcentagem de população em cada município. Então, município maior, com uma população maior, vai ter mais testes, e municípios com população menor vai ter menos testes. Esse estudo vai começar, então, dia 1º, então, se alguém for bater na porta de vocês, porque foi feita uma amostra por conglomerados, levando em consideração os bairros e o número de habitantes em cada bairro, e foi feito um sorteio aleatório. E a pessoa vai preencher um questionário e vai fazer um teste. Foi selecionado o teste que tem maior sensibilidade e maior especificidade, por isso também eu encaixei o tema da nossa aula nos testes diagnósticos para hoje. E esse teste é uma gotinha, você faz que nem se fosse um teste de diabetes, de glicemia, é um furinho no dedo, uma gotinha, em 10 minutos ele sai se está com Covid positivo, se já teve contato e não desenvolveu a doença, ou se não tem nada. E é muito importante porque vai começar na sexta-feira, dia 1º, então pode ser que a pessoa vá bater na sua porta, ou na porta de alguém da sua família. Peço que vocês comuniquem aos seus familiares, e vocês estão sabendo, então, eles vão paramentados, vão com crachá, vai ter um questionário, e vai ser feito a coleta, e o teste já fica, a pessoa vai ter resposta em 10 minutos, então, na hora que ela está fazendo o teste, enquanto ela preenche o questionário, é um questionário do Google Docs, então a pessoa vai com um tablet para poder a pessoa preencher o questionário, ou celular, e é bem tranquilo. Peço que tomem cuidado, claro, porque nesses momentos a gente sabe que pode ter algum atravessador. O nome do projeto é EPICOBS, então, se chegar lá, você pergunta o nome, né? Qual que é o nome desse projeto? É EPICOBS. Coordenadores, professor Marcos Caseiro e Marcos Calvo. Se não tiver essas informações, vocês não atendem as pessoas. Isso é só um aviso. Peço que vocês divulguem para os seus conhecidos e seus familiares, tá bem? Então, vamos lá. Pois, se ficar alguma dúvida, a gente volta, eu mostro até eu tenho a foto do teste que foi comprado pelo Conselho de Secretários, eu mostro para vocês, tá bom? Professora, Diga. Isso vai ocorrer só na cidade de Santos ou vai ocorrer também em outras aqui do litoral? Todas as cidades do litoral.
todas. De Bertioga a Peruíbe. Ah, entendi. E como que eles vão determinar qual região da cidade que eles vão ir? Nós já fizemos isso. Nós tínhamos um mapa. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí, então eu vou parar de compartilhar esse. Eu vou procurar aqui. Covid-19. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, esse vai ser o questionário. Então, pesquisa sobre a prevalência SARS-CoV-2, Covid-19, região metropolitana Baixada Santista, EPICOPS. Esse é o questionário que a pessoa vai levar para ser preenchido. Então, veja, eu tenho todos os municípios da Baixada Santista estarão envolvidos, tá? Essa é uma coisa. E o nome é importante que vocês guardem, porque, de repente, aparece alguém com outro nome e não é o entrevistador. A gente sabe que pode ter sempre um atravessador aí, né? Se vocês se interessarem, eu posso pedir para o professor Marcos Caseiro fazer uma apresentação para vocês. Eu não estou aqui não estou com a apresentação do professor Marcos, mas eu posso pedir para o professor Marcos Caseiro ou Marcos Calvo fazer uma apresentação para vocês na nossa próxima aula, se for do interesse de vocês, tá bom? Aí a representante me manda por WhatsApp se vocês têm interesse ou não. Então, vamos voltar lá para os nossos testes diagnósticos. Com relação ao mapa que você estava perguntando, a gente pegou o mapa da região da Baixada Santista, com todos os endereços, todas as ruas, e foi feito um sorteio aleatório, isso é tudo o computador que faz, tem um programa que chama R, que ele faz o georreferenciamento da região, como eu trabalho com georreferenciamento, a gente faz o georreferenciamento da região por endereço, e pede para ele sortear aleatoriamente, para que não ocorra que dê preferência para um lugar e para o outro. Então, ele faz um sorteio, vamos supor, eu tenho 10 casas num bairro e no outro bairro eu tenho 100. Ele vai fazer o sorteio proporcional a 10 casas e o sorteio proporcional a 100. Então, a gente põe essa proporcionalidade na seleção e ele vai sortear, e é naquele endereço que a gente vai, o endereço que foi sorteado. Ninguém sabe nada, ninguém conhece, ninguém sabe quem mora lá, se é idoso, se é adulto, se é criança. A gente só sabe o endereço, tá? Para ficar o mais aleatório possível. Foi tomado um cuidado metodológico detalhado, para que a gente conheça, na verdade, a prevalência, se temos bairros, né, com maior probabilidade de Covid, bairros com menor probabilidade, e conheça o que está acontecendo na região da Baixada Santista, devido ao grande número de casos já existentes também. E, além disso, está tendo muitos editais de projetos sobre o Covid, muitas pesquisas estão sendo realizadas para a criação de vacina, medicamento, porque o mundo está nessa fase, né? Então, qual medicamento usar? Parece que a azitromicina com o hidroxiquinina está respondendo muito bem, então não pode ser, só que tem que ser nos primeiros dias de sintomas, depois disso já não responde tão bem. Então, vamos ver o que vamos
conseguir apresentar de resultados para todos, tá bom? Professora, no caso, você falou assim que estaria esse professor para ele falar um pouco em quem tivesse interesse, seria, no caso, interesse apenas em conhecer ou tem alguma forma de participar? Tem forma de participar. Tem forma de participar. Se alguém tiver interesse em participar desse projeto, tem como participar. Tá? Tanto fazendo a aplicação do questionário, como fazendo análise, como arrumando banco de dados, como escrevendo o artigo, tem como participar. Tá? Como participar das reuniões de discussão. É interessante, professora. Obrigada. Tá? Quem tiver interesse, me manda ou por WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Então, vamos lá. Oi, fala. Não, só deu ok, professora. Então, os testes diagnósticos, né? Na verdade, os testes diagnósticos são probabilidades. Então, vamos supor, chega uma pessoa lá com febre, vômito, cefaleia, eu vou achar que ele está com meningite. Tem uma probabilidade. Mas aí ele apresenta rigidez na nuca. Vocês acham que essa probabilidade aumenta ou não? Aumenta. Aumenta. Então, na verdade, eu estou trabalhando com probabilidade. Aqui, nós estamos nessa fase aí o mundo inteiro, né? Porque tudo não tem o lado ruim, tudo tem o lado bom. Então, apesar desse Covid-19 no mundo, várias outras coisas estão sendo melhoradas. A gente está se aprimorando até aulas à distância, em ambiente, à distância não, em ambiente virtual de aprendizado. Muitas pessoas, grandes empresários, estão ajudando, pequenos empresários estão ajudando a população, está tendo uma maior cumplicidade em tentar encontrar uma solução para esse problema, remédios, pesquisas desenvolvidas para melhorar, para diminuir o número de casos, para ter remédio adequado, para criar vacina. Então, tudo tem seu lado bom. E a gente não pode olhar só o lado ruim das coisas, né? Tem que também tentar enxergar o lado bom. É difícil a gente imagina, né, estatística em ambiente virtual, e estamos continuando, então a gente tem que se adaptando, e com isso a gente vai aprendendo e vai melhorando. Eu digo que é muito pior em ambiente virtual do que presencial, porque você tem que ter muito mais regra, muito mais, naquele horário, tem que estar lá, tem que fazer atividade. Na aula você tem que estar e pronto, né? Mas aqui você tem que estar e prestar muito mais atenção e ter aquele rigor. Eu tenho que fazer isso, né? Eu estou em casa, eu posso ver televisão? Não, eu tenho que fazer minha aula. Então, a gente vai também modificando. Os testes diagnósticos, eles servem como apoio diagnóstico e como um conjunto de sinais e sintomas. Então, as pessoas, elas chegam lá com dor de cabeça e vômito, né? Será que ele está com Covid? Ele vai ter que fazer o teste. Se ele apresenta febre, essa probabilidade dele estar aumenta. Se ele espirra, se ele está com tosse. Então, tudo isso vai aumentar essa chance dele ter um determinado diagnóstico. Por exemplo, o exemplo que eu dei, que está até na aula de vocês, é o exame, né, de raio-x. A pessoa chega lá, faz um raio-x, o pulmão não vê nada. Aí você tem que fazer um teste muito mais sensível e específico, que é a tomografia, para conseguir detectar, ou seja, para diminuir o grau de incerteza. E essa diminuição do grau de certeza é que eu aumento a probabilidade de acerto, eu aumento a minha
sensibilidade, tá? Então, quando eu tenho doentes e testes positivos, eu tenho o que eu chamo de evidências positivas, que a gente vai ver agora. O que eu gostaria? Eu gostaria de separar a curva dos não doentes dos doentes. Porém, muitas vezes eu não consigo, eu vou ter uma parte aqui de doentes classificados, de não doentes classificados como doentes, eu tenho os falsos positivos, e eu tenho uma parte aqui de doentes que vão ser classificados como não doentes, é o que eu chamo de falsos negativos. E todo exame corre o risco, então eu tenho que saber qual é o melhor exame. A gente vê na minha tabelinha, uma tabelinha 2x2, o cálculo é muito simples. Aqui eu coloquei a doença, na verdade, aqui é sempre o meu padrão ouro. No meu caso aqui, a doença é o meu padrão ouro, é o COVID. Ela pode estar presente ou ausente, e aqui o teste. Então, a gente viu que no mercado agora tem vários testes que podem ser utilizados, já teve essa discussão, qual o melhor teste a utilizar? Então, vou pegar um deles, ele pode dar positivo ou negativo, e a doença pode estar presente ou não. Quando eu tenho doença presente com teste positivo, eu tenho verdadeiro positivo. Quando eu tenho a doença ausente com teste negativo, eu tenho verdadeiro negativo. E aqui, ó, tenho doença ausente com teste positivo, que era aquele pedacinho primeiro lá da curva. Eu tenho meu falso positivo, ou seja, ele não tem a doença e o teste deu positivo. Ou outra situação, ele tem a doença e o teste deu negativo. Então, é o que eu tenho de falso negativo, tá? O total do doentes, presente ou ausente, está aqui, vejam, o meu padrão ouro fica sempre na coluna, e o que eu quero testar fica sempre na linha. Eu vou começar com um exemplo, eu tenho aqui a ferritina sérica, vou tirar isso daqui, a doença com anemia e sem anemia, e eu tenho a ferritina sérica positivo ou negativo. Essa tabelinha, eu gostaria que vocês seguissem ela pela apostila, ela tá lá na apostila de vocês, tá? E se a gente coloquei letras aqui para facilitar o entendimento do cálculo, A, B, C, D. Então, o que é a sensibilidade? A sensibilidade é representada pela letra S maiúscula, é A, ou seja, verdadeiros positivos, positivo pelo padrão ouro, ou seja, tem anemia com ferritina sérica positiva, dividida pelo total de pessoas com anemia, ou seja, são os verdadeiros positivos, dividido pelo total das pessoas que têm a doença. Então, a sensibilidade, ela avalia a capacidade de detectar a doença quando ela existe. Desculpa, pessoal, precisa tomar água, senão... O que acontece no COVID-19? A gente precisa de um teste altamente sensível, ou seja, ele consiga detectar positivo em quem tem a doença. Esse que é importante. Então, é isso que é a sensibilidade. Ela, como é uma probabilidade, varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Então, nesse nosso exemplo, a sensibilidade deu 90,2%. A especificidade, diga. Seria um teste em que ele pudesse identificar a doença em qualquer fase da doença, né? Porque tem alguns testes que às vezes só identifica no início, alguns focam só no mais avançado, não é? Em qualquer fase da doença. Por isso que eu não tenho um teste que seja 100%, porque dependendo da fase da doença, ele vai conseguir detectar 90% ou 95%, eu nunca consigo chegar no 100%. O único teste que é 100% até agora é o teste para HIV.
tá? Ele é 100% sensível. Tudo bem? Entendi, professora. Obrigada. Então, a especificidade, agora, por outro lado, ela é representada pela letra E maiúsculo, são os verdadeiros negativos, então não tem anemia e ferritina sérica negativa, dividido pelo total dos que não têm anemia, ou seja, o meu padrão ouro ausente. E ele é o quê? Ele dá negativa nas pessoas que não têm a doença. Então, um teste que é altamente sensível e altamente específico, ele vai conseguir separar os doentes dos não doentes. Ele vai dar positivo em quem tem a doença e ele vai dar negativo em quem não tem a doença. Esse seria o sonho de todos, né? Mas nós, às vezes, não temos um teste que é altamente sensível, altamente específico. Por isso, eu tenho que saber, para aquele desfecho, como no raio-x. Eu faço o raio-x, vocês ouviram já falar na televisão, pessoa que fez o raio-x foi para casa e morreu de Covid. Por quê? Porque o raio-x não é um teste específico e não é um teste sensível para Covid. Ele não vai conseguir afastar quem não tem a doença e não vai conseguir identificar quem tem a doença. Então, o que que precisa? A tomografia. Porque a tomografia é altamente sensível. Então, ele vai conseguir detectar quem tem a doença e a tomografia também é altamente específica. Ele vai afastar quem não tem a doença. Né? Então, a gente sempre pensa nisso. Um teste que seja altamente sensível e altamente específico, que consiga separar o doente dos não doentes. E aí o valor, isso é com relação ao meu padrão ouro, né? Estou comparando meu teste com o meu padrão ouro. Com relação ao meu valor preditivo, o valor preditivo, ele vai avaliar a probabilidade do teste diagnóstico, desse teste que eu estou fazendo comparado com o meu padrão ouro. E a gente chama de probabilidade pós-teste. Então, a gente tem o VPP, que chama valor preditivo positivo, que no nosso caso é A sobre A mais B. Vejam que agora o denominador está na linha, na sensibilidade e especificidade, o denominador, o total era na coluna, no valor preditivo positivo e negativo, o total é na linha, tá? No nosso caso, é 731 dividido por 1.001, ou seja, 73,2%. E ele diz o quê, esse VPP? Ele diz qual é a probabilidade de um paciente com teste positivo ter a doença. Por outro lado, o valor preditivo negativo, o símbolo é VPN, que é D, são os verdadeiros negativos, dividido pelo total de testes negativos. Ele dá o quê? É a probabilidade do paciente com teste negativo não ter a doença. Será que todo teste, ele não tem erro nenhum? Tem, né? Então, você sabe, você está trabalhando com probabilidade. Um zero a mais pode dizer que você está com uma doença, quando na verdade não tem. Então, todos os testes que a gente faz, quando a gente está testando o medicamento, saber se o medicamento é melhor que o outro, o que eu vou fazer? Eu não vou ter medicamentos que são mais sensíveis para uma bactéria, ou seja, vai conseguir matar aquela bactéria, e eu vou ter testes que são mais específicos, ou seja, que a pessoa, ela não tem a doença e aquele medicamento não vai interferir em outras coisas, né? Então, a gente tem que tomar, na verdade, a gente quer que ele seja altamente sensível, né? O medicamento para combater aquele, pode ser uma bactéria, pode ser na pneumonia. Como é que eu vou saber? Eu vou usar azitromicina, eu vou usar levofloxacino? Tem um teste que a pessoa faz para saber a que ela é sensível ou resistente. Então,
o que que eu quero? Que esse teste seja altamente sensível, ou seja, que ele consiga identificar quais são os medicamentos sensíveis para aquele problema de saúde, ou seja, que vão resolver aquele meu problema, tudo bem? E aí a acurácia, que é a proporção, né, dos verdadeiros positivos, eu não consigo tirar esse, eu vou diminuir aqui. É a proporção dos verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, vejam da minha tabelinha, é A mais B, dividido pelo total, né, A mais B mais C mais D, ou seja, o total de positivos, negativos, tanto do teste quanto do meu padrão ouro. Isso é o que eu chamo de acurácia, representado pela letra A maiúscula. E a curva ROC, que é sensibilidade, 1 menos a especificidade. Então, aqui ela começa do 100 até o 0, tá? Essa curva, onde ela dobra, a gente chama de ponto de inflexão, é onde seria o meu ponto de corte. Esse ponto é onde eu tenho maior sensibilidade e maior especificidade. Os testes diagnósticos são fáceis e o Apolo está aqui para iluminar os nossos exercícios e o nosso conhecimento de sensibilidade e especificidade. Dúvidas até agora? Dúvidas, pessoal? Por enquanto não, professora, da minha parte. Então tá. Por enquanto também não. Não também. A partir dessa aula, nós vamos, desde a aula passada, a gente começou a trabalhar com artigo científico, tá certo? O que vocês acharam do exercício de artigo científico? Professora, você fala do último exercício no Moodle? Isso. Professora, da minha parte, eu fiquei um pouco, assim, na dúvida se eu estava colocando a situação certa numa das perguntas lá de textos. Perguntava se era probabilístico ou não era probabilístico, né? Mas nas outras deu para entender. Então, essa semana, nós temos esse artigo aqui, ó, acurácia de pontos de corte de IMC e circunferência da cintura para a predição de obesidade em idosos. Eu resolvi pôr o artigo inteiro, porque eu acho que facilita para vocês lerem. E o que as questões são baseadas sempre aqui no método, tá? Eu estou me baseando, vejo que neste caso, eu tenho um cálculo amostral. Ele calculou, levando em consideração, ó, nível de significância, poder do teste, coeficiente de correlação. Então, para vocês verem que, quando eu faço o cálculo, quando a minha amostra é probabilística, eu tenho que sempre me basear em alguma coisa. Então, prevalência, incidência, correlação, média, porcentagem, para que eu possa estimar o número de indivíduos necessários para o meu estudo, que possa ser um estudo replicável e que o meu resultado possa ser extrapolado para a minha população. E aí, ele explica que os métodos, mas eu quero mostrar, senão vou responder os exercícios para vocês. A primeira tabela, veja, o número e porcentagem, a minha tabela descritiva, esse é o teste quadrado que nós vamos ver na próxima aula. E o que me interessa nesse artigo aqui é a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo ou negativo e a acurácia do teste. Então, veja, eu tenho para o masculino, para o feminino, e eu vou ter, dependendo do meu ponto de corte, maior sensibilidade, ó, para o excesso de peso, ele teve maior especificidade. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida no artigo. E olha só, esse daqui, para obesidade, tem uma baixa sensibilidade e uma alta especificidade. Então, quem não é obeso, ele vai conseguir identificar, né? Já
neste sobrepeso, ele tem aqui, esse ponto de corte tem uma alta sensibilidade. Então, ele vai identificar quem é sobrepeso e vai afastar quem não é. Então, os exercícios são baseados nesse entendimento da sensibilidade e especificidade, para vocês observarem que é algo que vocês vão ler, vão ter na vida de vocês, quando vocês forem decidir criar, sei lá, um medicamento, ou quando vocês forem decidir que procedimento vocês vão fazer para o paciente está com escara, o que você vai fazer? Você vai fazer uma debridação do local, você vai apenas passar Dersane, você vai usar uma outra pomada, então você tem que ver o que é mais sensível e mais específico. E esse conhecimento você busca na literatura. Mas para buscar na literatura, você tem que pelo menos entender o que quer dizer sensível, o que quer dizer específico. Vocês vão ver que a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar com os testes estatísticos. E aqui ninguém precisa calcular os testes, porque os testes tem programa que faz. O meu objetivo aqui é que vocês entendam em que situação, qual teste vocês teriam que usar, para vocês dialogar, porque hoje em dia tudo Windows você faz muito simples, mas se você não entender qual situação que você usa qual teste, o computador não vai te ajudar em nada, então ninguém vai fazer cálculo, só tem que entender o que está utilizando, tá? Tudo bem? E aqui ele apresenta o ponto de corte que ele definiu, e naquele ponto de corte selecionado, a sensibilidade e a especificidade e a acurácia, que é o conhecimento da probabilidade. E essa é o que a gente chama de curva ROC, tá? Ele tem, nesse caso ela foi diferente, eu tenho a sensibilidade aqui, é um outro tipo de curva ROC, a especificidade aqui, onde elas se cruzam, é o meu ponto de corte, ou seja, aonde tem maior especificidade, maior sensibilidade, é o meu ponto de corte. Vejam que a partir daqui, ela vai caindo a sensibilidade, né? Então, e é aonde eu consigo, se eu pegar aqui, vai dar uma diferença muito grande, eu vou ter uma baixa especificidade. Então, este é o ponto. Se eu pegar mais para cá, aqui onde eles se cruzam, eu vou ter uma menor sensibilidade e uma maior especificidade. O que me interessa é ter uma maior sensibilidade, ou seja, detectar positivo em quem tem verdadeiramente. Professora, diga. Esse ponto de corte, ele não deveria ficar exatamente onde elas se cruzam? Então, é isso que eu estou falando. Não, porque aqui, onde elas se cruzam, eu tenho menor sensibilidade do que nesse outro ponto. Vocês estão conseguindo ver minha setinha preta? Sim. Então, vejam, se eu pegar esse ponto onde elas se cruzam, ele tem menor sensibilidade, tá certo? E maior especificidade, ou seja, ele vai identificar menos positivo quem é realmente positivo. E o que me interessa é separar realmente quem é obeso de quem não é. Então, quem é obesidade dá positivo. Então, este ponto aqui, vejam que este ponto aqui é o ponto onde eu tenho maior sensibilidade do que esse, tá certo? E eu tenho uma menor especificidade, ou seja, eu vou ter mais positivo e certeza dos positivos, que é o que eu quero no meu estudo. E essa é o ponto de corte aonde, se eu vier para cá, eu já vou diminuir essa sensibilidade. O que me interessa é que eu tenha uma alta sensibilidade. Eu nunca consigo ter alta sensibilidade, alta especificidade na maioria dos testes. O único teste que até agora tem isso é o teste para HIV, que é altamente sensível e altamente específico. Mas na maioria dos testes, se ele é mais sensível, ele é menos específico, e a gente trabalha com esse universo. Então, este é o ponto onde eu tenho maior sensibilidade e
porventura eu vou ter a maior especificidade. Claro, eu teria mais especificidade aqui, mas aí a minha sensibilidade eu não vou conseguir identificar os positivos, né? Que é o que mais me interessa, identificar o positivo em quem é obeso. Já para o sexo feminino, vejam que o ponto de corte aqui está muito próximo do cruzamento das duas curvas, das duas linhas, tá certo? A gente chama curvas, né? Da especificidade e da sensibilidade. Ele está muito próximo aqui, ele não vai no ponto, porque esse ponto aqui, ó, tem uma menor sensibilidade do que este onde ele cortou, porque aqui a sensibilidade está diminuindo. E a especificidade está aumentando. Eu vou pegar, então, os positivos, e vou afastar os negativos. Esse é o ponto onde eu tenho maior sensibilidade e maior especificidade. E, por isso, isso é o meu ponto de corte. Claro, sugerido para essa amostra, tá? E eu tenho uma área sobre a curva aqui, ó, a área vai até 1, de 0,89. E nesse caso aqui, 0,88 é a maior área que eu consigo ter quando eu cruzo as duas, porque se eu vier para cá, eu já vou diminuir a minha sensibilidade, portanto, vou diminuir a minha área. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? E a mesma coisa ele vai fazer para a circunferência da cintura, tá? Na circunferência da cintura, vejam que aqui o objetivo dele é diferente, é que ele tenha maior especificidade, ou seja, que dê negativo em quem não tem a circunferência da cintura elevada, né? Então, me interessa mais a especificidade. Então, eu busco um ponto de corte onde a minha especificidade seja maior que a minha sensibilidade. E eu tenho aqui a área sob a curva de 0,88. E a mesma coisa, esse é para o sexo feminino e também para o sexo masculino. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse artigo e vissem o exercício, tá? O intervalo de confiança. Oi? Professora, então a acurácia, ela no gráfico, ela não é exatamente no cruzamento. Ela é um pouco perto do cruzamento, onde a especificidade é maior. Aqui não é acurácia, aqui é ponto de corte, tá? Qual que é o ponto? Desculpa, como eu troquei a palavra. O ponto de corte. Então, dependendo do que eu quero, nesse de cima, meu ponto de corte é onde eu tenho maior sensibilidade, tá certo? O ponto onde é que vai ter maior sensibilidade, maior especificidade é aqui, porque aqui, ó, sensibilidade está diminuindo. Então, é no cruzamento, professora, que é o corte? Não é bem no cruzamento. Aqui no cruzamento, eu vou ter uma sensibilidade menor do que aqui, não vou? Sim. Então, não é bem no cruzamento, é onde eu tenho uma maior... A partir daqui, vejam que a sensibilidade vai diminuindo e a especificidade vai aumentando. Então, qual é o ponto onde eu tenho uma maior sensibilidade e uma maior especificidade? É esse aqui, que tem que ter os dois critérios juntos, tá? E aqui, nesse caso, ele é bem próximo do cruzamento, mas não é no cruzamento também. E aqui, ele é o ponto onde eu tenho, ó, uma maior especificidade e uma maior sensibilidade. Por quê? Quem não tem a cintura, porque quando você vai medir, né, você tem, dependendo da fita métrica, você vai ter um número mais aproximado, e aí você pode ter uma cintura maior do que realmente você quer, você não quer isso. Você quer afastar quem não tem um tamanho de cintura adequado para ele ser classificado como obeso ou sobrepeso. Então, você quer uma especificidade melhor. Se você quer especificidade melhor, vejo que também não é no cruzamento.
Ele é o ponto onde eu tenho uma maior especificidade e uma maior sensibilidade ao mesmo tempo. Tanto para o feminino como para o masculino. Vejam que ela é próximo ao cruzamento. Ela é sempre próxima, mas não é no cruzamento, porque no cruzamento, neste ponto, eu vou ter uma especificidade menor do que neste. Então, o programa, ele já calcula aonde eu tenho uma maior área, que tem uma maior sensibilidade, uma maior especificidade. Isso o programa já faz, e ele mesmo plota o ponto de corte. Tá certo? Tudo bem? E o ponto de corte, como a área sobre a curva, eu tenho o meu intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? A gente viu nas distribuições de probabilidade, a distribuição de probabilidade normal. E a distribuição de probabilidade normal, ela te diz, né? Como que eu sei que a pressão arterial 12/8 é normal? Foi de estudos, onde tinham muitas pessoas, e a maior parte da população estava entre 12 e 8. Bom, então isso é o meu normal, isso vem de uma curva, né? Aquela curva gaussiana, assim. O intervalo de confiança, ele é sempre o quê? Ele é o valor, então é o 0,86, mais ou menos 1,96, que corresponde à distribuição normal, a 5%, a 2,5% em cada ponta, 1,96 vezes o erro padrão desse valor. Então, é tudo fórmulas matemáticas, mas é sempre assim. Intervalo de confiança, a variável, mais ou menos, 1,96, isso é o padrão fixo, vezes o erro padrão, que o erro padrão é o quê? Desvio padrão dividido pela raiz de n. Isso nós vamos ver a partir dos testes da semana que vem, com mais detalhe. Mas vocês só têm que entender, vejam que o intervalo de confiança sempre vai conter o valor que está aqui, né? Porque 0,86 está nesse intervalo. Então, é sempre o valor para mais e para menos, como se eu tivesse um intervalo. A gente não tem o horário da aula 9h30 e a gente dá o intervalo entre 9h15 a 15 para as 10 para as pessoas entrarem. Esse é o meu intervalo de confiança. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ainda não. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Tudo bem. Então, tá bom, pessoal. Então, nós vamos começar a partir de hoje a ver o artigo inteiro, vocês dão uma olhada. Qualquer dúvida, pode mandar no grupo, pode mandar por e-mail, a gente tira a dúvida, eu posto para todo mundo as dúvidas, tá? E qualquer coisa que não esteja adequado, que vocês não estejam entendendo, vocês, por favor, me avisem, a gente retoma, faz reunião pontual, se alguém não está entendendo, a gente pode marcar um horário e tirar as dúvidas de vocês, tá? Estamos aqui à disposição de todos vocês. Tudo bem? Tudo bem, professora. Obrigado. Diga, Oi, Débora. Débora, pode falar, desculpe. Não, tranquilo. Professora, eu só ia perguntar para você, porque, assim, a professora podia, assim, só, assim, responder poucas palavras, assim, o que ele faz para eu diferenciar um artigo quando ele não é probabilístico e quando ele é probabilístico? Quando ele é probabilístico, ele vai dizer, foi feito o cálculo do tamanho de amostra. Quando eu não falo isso, ele é não probabilístico, porque não foi feito o cálculo do tamanho de amostra.
mesmo que ele apresente dados, se foi uma pesquisa com pessoas de tal faixa etária, assim, Tudo bem, uma porque quantidade de pessoas? não, porque eu posso ter amostra não probabilística, então todos os indivíduos que chegaram no meu serviço entram para o meu estudo. Isso é uma amostra não probabilística. Eu posso trabalhar com dados secundários. Não impede. Quando ele faz um cálculo amostral, ele vai dizer, foi utilizada uma amostra probabilística baseado no nível de significância de 5%, um poder de tanto, e aí ele vai dizer na correlação de tanto, ou na incidência, ou na prevalência, ou na porcentagem. Ele vai explicar como foi feito o cálculo. Se ele não explicou, é porque ele não fez o cálculo. Seria, então, professor, um trabalho original, né? Com dados originais. Todos são originais. Você pode trabalhar com dados secundários e ser original. Só que se ele não escreve que ele fez o cálculo, você não tem como saber. Então, você supõe que ele trabalhou com aqueles indivíduos que chegaram voluntários, ele trabalhou com prontuário, ele trabalhou com dados secundários, se ele trabalhou com dados secundários, é com o universo todo. Então, não precisa calcular a amostra. Professora, eu perguntei, por causa que numa das questões que você passou na semana passada, que fala sobre um texto de metodologia, que fala de um grupo de idosos, né, que feito uma análise, aí fala o número de idosos, o ano que é feito, e aí a resposta correta foi que ele era probabilístico, mas assim, a meu ver, ele não apresentou um cálculo, ou apresentou, Ele apresenta nos métodos. No método, aquele artigo, ele faz, deixa eu recuperar o artigo aqui. No método, ele faz, era do idoso, né? Isso. HIV em idoso? Isso. Conhecimento sobre HIV/AIDS de participantes de um grupo de idosos em Anápolis, Goiás, era esse? É um que ele fala sobre uma população que ele o estudo de caráter descritivo do segmento seccional, precisa ser realizado no centro de convivência de idosos. Entendi. Aqui no texto ele fala, inicialmente foi calculada uma amostra piloto. Isso já classifica como probabilístico, então, né? Isso mesmo. Entendi. Ele não precisa necessariamente falar qual os resultados desse cálculo. Só de ele dizer que fez, já é válido como probabilístico, então. Isso mesmo. Entendi, professora. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Ninguém quer falar? Não, professora. Alguém mais tem dúvida? Não. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado, façam os exercícios. Qualquer dúvida me falem, a gente pode marcar outro horário para tirar dúvidas. E a aula que vem nós vamos começar os testes de hipóteses. Eu vou colocar o material, se vocês acharem necessário. Oi? Fale, Alberto. Desculpe, professora, foi eu falei aqui para outra pessoa, desculpe. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, a gente marca uma outra web para tirar dúvidas, tá bom? Mas nós vamos começar a trabalhar com os artigos, e o importante é você identificar que teste vai ser utilizado e por que utilizou. E eu vou falar nisso na próxima aula, e nós vamos, qualquer coisa a gente marca para tirar dúvidas individual, ou marca uma outra web, se vocês acharem interessante. Eu vou salvar e já vou colocar para vocês, tá bom? Para vocês acessarem, mas é a mesma coisa da aula gravada, que já está lá, e obrigado por quem me avisou, que eu achei que estava a minha voz e não estava. Muito obrigada.
Até mais, pessoal. Beleza. Tchau, professora. Até mais, professor. Obrigado. Obrigada. Professora, a próxima aula não vai ter o Meet, então, vai ser vídeo gravado. Isso.